dia! Que saudade! Seja bem-vinda! Um bocadinho de Ai, estar aqui com vocês. que bênção! Celebramos com você, viu? Estávamos aqui vibrando nessa frequência de alegria. Como é bom ser abençoada, né? Como é bom a gente desfrutar de momentos que o Pai nos concede. Todas estávamos aqui felizes, celebrando contigo, viu? Foi muito bom. Foram dias Hum. difíceis e dias de glória. É verdade, exige, né, para todo esforço, né, Deus sempre fala, e hoje a mensagem ela diz exatamente, esforça-te, né, e ser forte. E aí a gente toma posse, que a gente sabe que é merecimento conquistado, né, tudo a gente tem que buscar conquistar. Olha, confiar na promessa, né, não? Se colocar na posição Sim. de confiar na promessa. Então, pode se levantar o que for. A promessa foi dada. Então, toma posse que tu vai viver. Desse Eu e minha câmera ao contrário. Oh, bom dia, Vam. dia. Estávamos aqui falando, né, compartilhando do momento, porque a gente aqui compartilha bons momentos. Quando estamos em batalha, a gente também compartilha e fala que se que a alegria compartilhada multiplica e a tristeza compartilhada ela diminui, né? Então, Dissolve. é isso mesmo. Menina. Então, hoje o nosso estudo no devocional segue, né, dos capítulos 27 a 29 de Primeiro Crônicas. Hoje a gente conclui o estudo do Primeiro Crônicas, né? E já de mão agradeço a todas nós aqui que nos dispomos, né? Estamos dia a dia tomando essa poção, dia a dia concluindo aqui o nosso propósito, né? Imparáveis, imparáveis. E Amém. juntos a gente se fortalece. Vamos consagrar esse momento para a honra e glória do Senhor, que a gente tem muita lição aqui poderosa, né? Você faz a oração, Andréia? Pode ser, sim. Senhor Deus, Pai amado, te rendemos graças por esse dia, por essa manhã, que nós venhamos, Senhor, trazer, Senhor, ser a luz, Senhor, que irradia que vem de ti, irradia de nós, para todos aqueles que passarem por aqui. E da nossa boca serão palavras guiadas pelo teu Espírito. E é para isso que estamos aqui, para te servir de todo o coração. É para ti. Nada vem de nós, nada é para nós, tudo é para a glória do teu santo nome. Amém. Amém, assim seja. Então, reportando aqui um pouco desses capítulos, né, anteriores, a gente viu aqui que ele fala dessa genealogia. O que eu acho muito interessante nesse livro é que lá no início, assim, na introdução, ele fala, e este livro não está concluído. Né? E no segundo Crônicas também ele diz, e esse livro não está concluído. Então, assim, eu tomei muitas revelações desse estudo, porque como ele fala da genealogia, e nós somos dessa genealogia, por que esse livro não está concluído? Né? Porque aqui eles estão falando dos nossos ascendentes, da origem de tudo. Então, eu importo para Deus, você, cada um de nós temos parte nessa história, né? Aqui a gente nos reportou, trouxe à memória, né, muitos aspectos, muitos ensinamentos que a gente toma com os nossos ancestrais, que eles aprenderam com os ancestrais. Então, é uma história onde Deus realmente coloca, né? Nós somos tão importantes para Deus que Ele nos incluiu no primeiro mandamento. Ama, né, Senhor teu Deus de todo o coração e ama a ti mesmo. Então, isso é para mim, é para você. Ele coloca, inclui cada um de nós nesse mandamento. Ama primeiro a ti mesmo, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Então, ele ama a ti mesmo. Porque ele poderia ter dito só ama o próximo, mas ele disse ama a ti mesmo. Então, cada um de nós importa, né? Então, quando a gente acessa a Jesus, que ele toma-nos como filho adotivo, né? Que fala que por meio de Jesus nós somos tomados como filhos e todos formamos essa grande família, né? Que a gente fala, nossa irmã, né? Que são pessoas próximas da gente. Então, essa grande família, né? Essa irmandade mesmo celestial, né? Do reino.
E isso me dá essa total convicção. Meu nome está escrito no livro da vida. E esse primeiro Crônicas, ele não está concluído, porque é quando eu acesso, né, que o nosso nome é escrito nessa história. E aí ele vai colocando como cada um é importante. No capítulo anterior, no 26, a gente viu aqui a importância da valorização de todos os participantes em um projeto, né? Do menor ao maior é importante. E aí Deus trabalha sempre com o princípio da ordem, né? E aí ele determina a função de cada um, a importância de todos. Ele determina o guardião das vinhas, dos cereais, os guardiões, né, os porteiros, né, que Gisele trouxe aqui muito bem ontem essa mensagem, que são os guardiões, né, o acesso para as portas. Imagina tão importante que é aquele guarda, aquele porteiro, o vigilante, aquela pessoa que você tem aí no condomínio, né, ele guarda esse acesso, ele vai selecionar. Então, muitas vezes as pessoas querem menosprezar. Ah, é uma função tão ali pequena, mas é o acesso, né? Então, tem que ser bem tratado, tem que dar essa importância, né? Porque ele permite que entre o bom, que entre o mal, ele fica selecionando, ele está ali em constante. Então, aqui representa esse acesso, né? Nós estamos sendo acesso, levando a mensagem, né? Guardiões da palavra, quando a gente acessa, que tem esse entendimento, a gente abre, né, essa porta, a gente quer expor. E umas aqui a gente está abrindo para outras essa porta, algo que a gente expressa vem muito completa. Então, esse é o acesso, né? E aí o capítulo 27, ele traz a referência dos oficiais do exército, né? Onde ele fala assim, que foi selecionado entre os filhos de Israel os chefes de milhares e centenas. E ele diz que, e os governadores que serviam ao rei em tudo relacionado à divisão, e saíram mês após mês durante todos os meses do ano. Então, olha como é, no versículo 1, né? Como é importante, como Deus, assim, capacita e direciona cada situação. Então, aqui ele separa por ordem, né? Ele coloca os grandes líderes, os políticos, governadores, os religiosos e o serviço público, né? Ali para o total. Então, muitas vezes a gente pensa que só uma área é importante, né? Mas todos fazem o conjunto, né? E aí, a partir do versículo 2, ele distribui. O cargo do primeiro mês havia 24.000. Então, todos os batalhões têm 24.000. E cada um é responsável por um mês do ano, por uma provisão. No mês de janeiro, o cargo foi determinado a Zebá. E aí ele veio o cargo, e assim ele fez até o 10º, tá? Aqui no versículo 15 tem o 12º para o mês do ano, né? Nadai, que esse havia a divisão também de 24.000. Então, olha a importância da função, né? Cada um tem ali o seu chamado, a sua porção, o seu mês, para que possa fazer a obra do Senhor. Vocês querem colocar algo nesse sentido? Da organização, da vigilância, né? Da provisão do templo. Porque quando você pega toda essa organização que eles fizeram, né, principalmente mês a mês, de uma forma tão perfeita, né, vamos colocar dessa forma, o que você traz? Você traz menos, vamos dizer assim, menos riscos de erro. Você tem menos riscos de errar. E trazendo isso para a nossa vida, quando a gente se organiza, a gente também tem menos possibilidades de errar. Então, naquela época, quando eles faziam essas divisões, né, eles se tornavam, na verdade, mais fortes. Eles se tornavam de uma forma mais... palavra que eu posso colocar. Uma forma mais a organização Produtiva, né? Isso fazia com que eles tivessem exatamente uma produtividade maior. Porque quando você divide, porque quando você centraliza o poder, é muitas responsabilidades, muitos detalhes em cima de uma pessoa só.
Então, é muito mais fácil você errar, porque você deixar escapar um detalhe, você deixar escapar uma coisa. E nessa época, a gente sabia que as guerras, né, eram constantes. Não era factível, né, não era bom a gente ficar errando. Então, aumentava-se as chances de vitória, aumentava-se as chances de você não errar e trazer mais produtividade, seja em qual área for. Desde que eles colocaram lá na frente, né, todos os outros ministérios, né, que também eram feitos dessa forma, assim como no Exército. E você pega aí, né, os designados, eles eram responsáveis, cada um, por 24 mil soldados. Imagina, já é muito 24 mil, imagina se você juntar todos esses 24 mil, formar em cima de uma liderança só. Então, Torna leve, né? Porque aqui a gente vê que esse princípio da ordem, ele deve ser, que a gente tem muito essa reverência, assim, de estudar a mensagem e trazer para a nossa prática do dia. Nós, como líder do nosso lar, né, empresárias, trabalha, tem múltiplas funções. Como que a gente traz essa organização para a nossa vida? Né? Aqui nesse canal a gente trouxe até uma palavra assim, como ser a sua melhor versão. Porque exige esse princípio da ordem. Eu tenho e devo ser organizada, ter uma agenda, ter pessoas para delegar funções. Porque se você centraliza, só eu que tenho que fazer, você vai se sobrecarregar, vai vir uma onda de estresse, não vai dar conta. Então, pode estourar tudo isso. Você não tem como suportar se não tiver auxiliadores, pessoas que você delegue. Então, aqui a gente vê muito isso. A organização aqui, sabe, é primordial. E então, quando a gente faz isso, e outro princípio muito importante, cada uma aqui tem aquele seu mês para cuidar da obra, né, do templo, para estar ali a serviço do rei. Embora o rei pagasse, existe até esse princípio, tudo que você faça, faça como se fosse para Deus. Você não está fazendo para o teu patrão que está pagando o seu salário, né? Então aqui o rei pagava esse mês, né? Tinha ali a demanda, ele pagava, mas tudo eles faziam esse serviço era com muita excelência, porque é para Deus, né? Então imagina que essa família, ele vinha, né, essa tribo, e aí trabalhava ali aquele um mês que foi escolhido, né? Cada um tem aqui um mês escolhido. E nos demais, eles estavam disponíveis para o seu serviço pessoal, para ele produzir no campo, né? Então, sempre estavam ali em atividade, né? Estavam em descanso daquele serviço, enquanto os outros estavam ali servindo e ele cuidando do campo. Na outra passagem, a gente vê também, cada uma das tribos, ela tinha um mês de dar a provisão, de sustentar a mesa do rei, que são os impostos que a gente paga hoje para manter, né, governadores. Então, desde que o mundo é assim, nós temos que dar essa parte, né, ao governo, a bancar mesmo isso, a nossa parte para os sacerdotes, né, que é para a igreja, para manter a obra do Senhor. Então, aqui a gente vê que é um princípio que é estabelecido desde que o mundo, né? Então, esse princípio, ele realmente está aqui determinado, e princípio a gente sabe que não muda, né? A gente vive isso nos nossos dias atuais. Então, na nossa vida, é essencial a gente ter uma agenda. É essencial a gente ter pessoas para delegar, pessoas para nos apoiar, para nos ajudar em tudo. Seja em casa, na empresa, na vida, né? Um outro código que eu pego aqui também nesse capítulo 27 é seguindo esse princípio da ordem, é a gente fazer, primeiro a gente faz para Deus, não é? Aí depois a gente tem aí o tempo da gente fazer para nossa família, não é verdade? Depois ele tem Primeiro reino. reino, primeiro ele vai trabalhar para o reino, no primeiro mês ele vai trabalhar para o reino, aí depois ele vai priorizar a família, e depois ele vai priorizar a outra profissão dele, né? O outro trabalho dele. E quando a gente segue esse princípio, essa regra, nessa regrinha, vamos chamar de regra, de priorização, primeiro Deus, depois família e depois nosso trabalho. Por minha experiência, eu percebi isso.
que a partir do momento que eu decidi seguir esse princípio, porque antes não era, era totalmente invertido. Em primeiro lugar estava o meu trabalho, estava o meu desenvolvimento profissional, era dele que eu dava proteção para minha família. Sendo que Deus é que nos dá tudo, né? Tudo é dele, a gente só administra. Então, é bem relevante você colocar isso, né, Andréia? Porque quando a gente coloca a ordem das coisas, tudo flui de uma leveza surreal. Igualmente, eu falei aqui outro dia falando do princípio da ordem. Eu era muito fé. Eu colocava a fé antes do princípio que primeiro eu amo, eu tenho a fé e eu vou obedecer. Então, quantas pessoas invertem esse sentido? Querem obedecer, muitas vezes não, a fé ainda é muito pequena, porque a gente sabe que a fé é edificada. Então, se eu não meditar na palavra, se eu não estiver nos devocionais, como que eu vou aumentar a minha fé? Então, há muitas pessoas, aos 7 anos, foi plantada em mim uma semente de fé muito poderosa, né? De que mesmo que todos me abandonassem, o Senhor sempre estaria ali comigo. Então foi plantada a fé. E o amor, ele foi rompido, foi algo assim totalmente bloqueado por conta do acesso dos meus pais. Então eu me sentia muito rejeitada, então eu não acessava o primeiro amor. E aí eu sempre muita fé, né? Muita fé. E buscava ali obedecer, mas distorcia também. Eu não obedecia como hoje eu tenho prazer em obedecer, né? Por falta desse amor. Então, quando a gente coloca nesse princípio da ordem, primeiro eu amo a Deus, porque não é o amor é um mandamento, não é um sentimento como a gente pensa, é uma decisão. Todos os dias eu decido amar a Deus em primeiro lugar. Todos os dias eu decido amar o meu esposo, o meu companheiro, porque se não for assim, nem ficaria, né? Quando vem ali um obstáculo, se não for por essa decisão, não fica, porque há impacto. Então, primeiro amor, a fé, e aí eu vou obedecer com total leveza o princípio da ordem. É um mandamento. Então, André colocou isso muito bem. Primeiro a Deus, depois eu, e depois aos demais, né? Primeiro a Deus, eu, minha família e os negócios, lá no terceiro ponto. Então, quando a gente coloca isso em ordem, é igualmente a crença, né? A pirâmide da crença do merecimento. Quantas de nós eu inverti? Eu tinha mais essa busca pelo ter. E cadê o ser? Então, quando eu coloco na ordem o ser, o fazer, e eu vou ter, né? O merecimento. Então, tudo vai ficando leve a partir desses princípios organizados. É muito engraçado, né? A gente vai ouvindo e vai olhando para a nossa própria vida, né? Não, aqui era tudo invertido de tudo. Não tinha um no lugar. A organização era assim, a gente se acha naquela bagunça nossa e não se acha, né? Tudo ao contrário, gente. Não tinha amor porque era bloqueada, a fé era minúscula, a obediência então passava longe. E aí, tipo, trabalho primeiro, família depois e Deus por último. E na outra questão era amava o próximo, depois a Deus, depois a mim. Ou seja, era uma bagunça só. Então, quando você começa a meditar realmente na palavra, você começa a meditar na sabedoria, né? Que se encontra na palavra, e você começa realmente a ajustar a ordem. A gente sabe que tudo é... Deus é acima de tudo, em todos os pilares que você for botar na sua vida, primeiro Deus, né? Depois na questão do amor eu e depois o próximo, na questão depois família e depois trabalho, e amar a Deus, ter fé e ser obediente. Então, quando você entende e coloca isso na ordem, você começa a viver o que a gente chama do sobrenatural de Deus, né? E, na verdade, eu digo que não é sobrenatural. É o natural de Deus na nossa vida. É sobrenatural enquanto nós não temos o acesso, enquanto nós não conhecemos. Porque quando a gente começa a entender, a gente vê que, na verdade, é o natural dele fluindo nas nossas vidas. Quando a gente entende tudo isso, quando a gente se coloca nessa roda certinha, a gente começa a viver o favor de Deus na nossa vida. E isso é incrível, isso assim, é algo que só vivendo mesmo, para você poder sentir e ter esse preenchimento, né?
E quando você falou, Laís, um pouco lá atrás, a Andréa também falou aí, tudo que a gente fizer, nós fizermos como se fosse para Deus, né? Qualquer coisa, independente da posição, independente se for um trabalho de sua importância, ou se for limpar uma casa, varrer um chão, ou se for servir um café, um copo d'água, ou se for algo majestoso, magnífico, independente daquilo que você for fazer, se você fizer como se estivesse fazendo para Deus, colocando toda a sua dedicação, todo o seu amor naquela coisa, é aí que a gente vem aquela frase, né? Honra ao Senhor no pouco que Ele te coloca no muito. Então, que seja o mínimo, que você honre ao Senhor naquela atitude, né? E eu sempre penso muito, né, também, quando falo, né? Se fosse para Jesus, se eu estivesse servindo a Jesus, se eu fosse fazer para Ele, como eu faria? E a segunda posição, se fosse Jesus que estivesse fazendo, como Ele faria? Então, são as duas posições que eu sempre coloco, né? Me coloco no lugar dele e como ele faria, para que a gente tente, né? Pelo menos, exercer da melhor forma possível. É um processo, né, Van? Então, a gente conhecendo esse processo, é exatamente, a gente traz um outro princípio. Primeiro, eu tenho que conhecer, e aí eu me entrego e confio, né? Porque imagina como você vai se entregar se você não conhece. Tem que estar meditando. Por isso que a palavra, Davi, ao entregar o reino para Salomão, ele diz, medita dia e noite, sem cessar. Medita na palavra, porque é isso que vai nos dar mais conhecimento. Quanto mais a gente vai avançando nos estudos, a cada capítulo, mais a gente conhece a Deus, mais a gente quer estar na presença dele, mais a gente vai se entregar, porque não tem como acessar esse amor e não se lutar total nessa confiança, né? Então, é conhecer, entregar e confiar, igualmente no casamento. Você conhece aquela pessoa, você vai gerando uma intimidade, e aí você se entrega. Por quê? Porque você confia, né? Então, exige essa busca. Com Deus é da mesma forma, a presença, a fé, o confiar. O confiar é fé, né? O que significa fé? Confiança. Então, eu só vou dedicar e ter mais fé quanto mais eu vou conhecendo. Então, também é um princípio. E aí não há essa questão da função, né? Você falou realmente, essa é a excelência que a gente deve ter. Não importa a função que eu tenho, não importa, porque cada um tem um dom, né? Imagina ontem lá na instituição que eu trabalho, né? A nossa, né? As meninas lá da cozinha, as mulheres de lá, prepararam ontem uma galinha caipira e tal, que, né, comum a gente gosta, com toda a excelência, com todo o capricho. Ela foi lá e serviu pra gente, né? Ela trouxe lá do quintalzinho dela, de todo o preparo, e a outra foi lá e preparou. Então, elas fizeram em conjunto, sabe? Isso a gente diz, uau, né? Como ela faz esse trabalho com toda excelência. E a gente também está sempre valorizando elas, sabe? A gente, no dia do aniversário, a gente compra ali, se reúne, compra um bolinho. Então, é para todas mesmo. A gente valoriza ela, aquela coisa, dá honra a quem tem honra. Então, no mínimo, quando ela pode fazer com excelência, ela retribui todo esse carinho. Porque a gente tem que valorizar, não importa a função, é o ser humano. Não é a função que ele está exercendo. Então, isso a gente tem que demonstrar continuamente na nossa vida, com todos. Né? Porque cada um tem um dom. Imagina que ela tá lá, se ela sabe cozinhar e faz aquilo com toda excelência, ela tem aquele dom e ela faz com amor que faz, independente da função. Porque muitas pessoas realmente querem menosprezar aquela função. Vai lá, come, deixa lá de qualquer lugar, onde toma aquela água, deixa o copo em qualquer lugar, sabe? Como se aquela pessoa tivesse uma obrigação de estar fazendo, sabe? Então isso... A gente tem que se policiar. O que eu estou fazendo para ajudar o outro, eu estou realmente contribuindo com a função dele, porque sempre quando eu preciso, eu tenho que pedir ajuda para aquela pessoa, independente da função, e ela vai te ajudar. Então, tomei ali meu café, uma água que seja, coloca no lugar, porque você também está contribuindo com o trabalho dessa pessoa. E mesmo, né, que essa pessoa ela seja obrigada, né, seja obrigação dela, seja paga ou algo do tipo, a sua atitude não mostra quem a pessoa é, ela mostra quem você é.
Então, mesmo que a pessoa ela seja obrigada, que ela esteja ali, esteja sendo paga, a sua atitude tem que demonstrar quem você é, independente de qualquer coisa. Um gesto de carinho, um gesto de agradecimento, um gesto de você levar e colocar no lugar. Se tiver a oportunidade de lavar, por que não? Sim. Né? E lá a Então, gente colabora muito nesse sentido de um ajudar, quando estão ali realmente, né, cada um vai lá e lava o seu, pega ali o do colega, aquele que deixou, porque a pessoa simplesmente sai, levanta e sai, entendeu? Então a gente vai lá e pega o do outro também, porque realmente, como você diz, é uma lição importante, isso mostra quem você é. E não sabe, julgar o outro e também dar o exemplo para que ele aprenda, né? Então muitos lá têm aprendido a fazer isso, a colaborar com o outro. igual quando você vai, não digo num restaurante, mas nessas praças de alimentação, nesses lugares assim, que geralmente a pessoa levanta e deixa tudo em cima da mesa. Eu não consigo fazer isso. Eu geralmente tem os locais, né, para você colocar, depositar a bandeja, e tem locais que não tem. Eu não consigo, eu levanto e levo lá. Aí às vezes a pessoa fala assim, não precisa, aí a pessoa vai lá tirar, mas eu não consigo, Eu sabe? normalmente não levo, eu te confesso, normalmente eu não levo. Normalmente, quando eu tô ali com algo, eu deixo uma gorjeta, mas assim, também é algo que a gente tá ali contribuindo, a pessoa se sente valorizada. Mas assim, até porque muito com criança, quando não tinha, eu até fazia mesmo. Mas já fica também esse compartilhamento de prática de generosidade, né? Normalmente eu não levo, de fato, mas ali quando eu tô, não todas as vezes eu deixo, mas sempre que seja viável, que eu lembro, eu deixo ali uma gorjeta, né? O que eu estou querendo dizer é assim, não é necessário, né? Não é, tem a pessoa para fazer, mas se você pode fazer, Colaborar, né, Van? você Muito. pode, faça, Então, né? é essa prática que a gente traz aqui, porque é algo que a gente, né, aplica. Claro que nem todo momento, muitas vezes a gente está numa pressa, né, mas sempre que puder colaborar com uma função, com o trabalho do outro, né, isso é apoio mútuo. Você está colaborando com ele, certamente alguém vai também te socorrer algum dia, não aquela pessoa da qual você colaborou, mas na hora que você precisar, pode ter certeza que vai haver uma retribuição. Outras pessoas virão para te ajudar na tua função, porque a gente faz o nosso trabalho, a nossa vida, os nossos projetos, ele é feito com pessoas. E tudo que a gente faz, toda ação tem uma reação. Então, é importante essa prática para o nosso dia, né? Então, já fica aqui essa contribuição. Eu vejo muito isso como a intenção de cada um de fazer isso. Porque, vamos lá, eu também sou dessas. Se eu tiver atenta, eu tiro. Se eu não tiver também, na minha casa mesmo, às vezes eu me levanto, deixo lá. Não é um hábito. O hábito normal é. Mas às vezes eu tô fazendo alguma coisa também não tiro. Então eu vejo muito assim como a intenção de deixar, sabe? Não é uma besteira que a gente faça, pronto. A pessoa que traz uma galinha do seu sítio e vai fazer, ela tá fazendo com qual intenção? Ela tá fazendo como ela quer fazer para retribuir tudo que você faz por ela. Ela quer fazer porque ela quer ganhar alguma coisa, vai ganhar alguma coisa com isso, né? Sim, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Isso é importante, eu mesmo me enganar. Outro ponto importante que você trouxe, Andréia, vale essa reflexão, porque a bajulação, no sentido, ela pode haver uma intenção por trás. Então, assim, a gente tem que usar do princípio, as pessoas falam aqui, generosidade gera generosidade, parte desse princípio de ordem. Por que que ela trouxe? Porque muitas das vezes nós estamos constantes nesse apoio mútuo, né? Quando estar doente, a gente busca ajudar aquela que ficou só para suprir a falta dela, para que não haja da superioridade dizer, né? Fulano, muitas vezes da lá do nosso grupo, a pessoa diz, eu não estou me sentindo bem, a gente diz, não, pois tudo bem, fica em casa que a gente cobre lá, ou a gente faz um apoio. Então, quando a gente sabe que está na falta de uma, a gente já fica mais atenta para ajudar. Então, é essa generosidade que gera generosidade. Tem aqueles que dá para receber, né? Também foi colocado aqui. Então, a gente tem que cautelar. Essa generosidade, ela está vindo retribuída por uma generosidade, porque a pessoa se sentiu amada, se sentiu cuidada, se sentiu que eu dei atenção, que ela é importante para nós, ou está vindo no sentido de só bajular para receber em troca, né? Então, igualmente para Deus aqui. Porque há pessoas que querem assim, Deus, então o amor tem uma condicional, né? Vem isso.
O se, Deus, se o Senhor me der isso, essa bênção, eu vou fazer os devocionais todos os dias. Se, é um amor condicionado, né? Aí vem o para que eu faça isso, Deus. Me dá esse sinal, me recebe isso, que aí eu para fazer, né? E existe um amor simplesmente apesar de. Se o Senhor me der, eu estou fazendo. Se o Senhor não me der, eu estou fazendo porque é do meu caráter, porque eu quero estar em tua presença. Então, esse amor apesar de tudo, né? Então, imagina que há pessoas que dizem, não, vou casar se essa pessoa conseguir alcançar essa meta, se fizer isso, eu caso, se, né? Para a pessoa ter, para eu fazer isso para ela, ela tem que me dar algo. Mas o amor tem que ser apesar de, se puder, se a pessoa pudesse, é apesar disso. Então, a gente tem que estar cautelado. Boa reflexão da Andréia também, porque a gente tem que estar cautelado de tudo e saber a intenção. Né? É generosidade gerando generosidade, ou é se ou para, ou é apesar, é porque realmente então vale essa reflexão, hein? E o processo é contínuo de autoconhecimento, da gente ter tudo isso. E aí ainda no capítulo 27, tem outra reflexão que ela é muito poderosa e fala exatamente disso, desse poder de relacionamentos. Olha o que diz lá no versículo 32 do capítulo 27. Jonatas, um amigo de Davi, era conselheiro, homem capaz, um escriba. E aí no versículo 33, Aritofel era do conselho do rei. Depois de Aritofel estava Joiada, que era chefe do exército. Então aqui a gente vê que Davi tem inúmeras pessoas. Né? Imagina que nós temos inúmeras pessoas na nossa vida. Os conselheiros, o amigo, o mentor. E aí a gente vai. O conselheiro, ele vai te dar, né? Você vai ali, chega, ele te dá uma orientação. O mentor, ele vai te dar a opção, a decisão é sua. O amigo, ele diz é preto no branco ali, né? Aquele amigo é aquele que te chega e te diz a real. Amiga, essa roupa realmente não está sincronizada, isso. Ela vai e diz a real que precisa. Amiga, realmente você cedeu nessa situação, o teu ponto de vista. Porque percepção, ela é muito relativa. Muitas vezes eu estou vendo algo que para mim é certo. A nossa percepção, ela sempre está certa, né? Eu vi algo, eu disse algo, para mim está certo. Mas aí quando vem alguém e diz, olha, que traz a luz, ela vai colocar o preto no branco. E aí você vai dizer, tá, agora eu consegui acessar, eu consegui perceber isso que eu não estava percebendo. Porque a minha verdade, a minha percepção, ela sempre está certa. Você já observou que a gente sempre está certo? Porque é a nossa percepção. Então, o amigo, ele é responsável para chegar e dizer preto no branco. E aí você fala, uau, eu não estava enxergando isso. Aí você muda sua percepção. Né? Porque era onde o seu entendimento alcançava. O mentor vai te dar a opção. Você pode escolher esse caminho ou esse. Qual você escolhe? O amigo não, ele vai te dizer, mesmo que muitas vezes pode até doer, muitas vezes você se afasta daquela pessoa que é direta e reta. O mentor, ele vai com mais amor, te dá as opções com decisão, a opção está na sua mão. E você tem aquele conselheiro, né? Então, olha a importância. E aí fala que Davi tinha aqui o Jonatas, que era um amigo, esse amigo mesmo da qual você expõe a intimidade, da qual ele chega e diz mesmo ali, reto. E fala que ele era um conselheiro capaz, né? Então, ele era aquela pessoa que poderia chegar e lançar mesmo, porque imagina que dói, né? Quando a gente está assim e traz, nossa, como eu fui injusta nessa percepção. Então, o amigo, ele tem esse acesso. E aí fala que ele tinha um outro, que era o conselheiro, que era esse mentor do rei, né? Para dar essa opção, porque como rei da sua vida, o mentor, ele vai colocar ali a opção e você vai escolher qual é a melhor. Então, olha a importância dos relacionamentos na nossa vida. Cada um tem a sua posição e função distinta, né? O maior relacionamento que a gente tem que cultivar é o relacionamento com o pai, né? Porque muitas das vezes a gente tem a nossa percepção, ou até mesmo os mentores, os amigos, eles trazem uma clarificação, mas só a Deus deve ser dada a palavra final. Isso. As pessoas, elas são responsáveis por orientar, por dar o acesso, mas ele é o que revela, ele é o supremo, né? É o rei dos reis. Então, acima do amigo,
acima do conselheiro, acima daquele mentor, a revelação, o direcionamento aqui está em tudo. É realmente no nosso Pai Celestial. Ele é o nosso maior conselheiro, é em quem a gente deve estar constante de presença, né? Porque ele dá revelação. Aqui a gente viu, né, estudando, que não precisa desviar o caminho para a esquerda ou para a direita para haver uma revelação. Ele nos dá, ele que nos guarda. Ele é o nosso único, eterno, é suficiente para tudo. Ele vai te revelar por sonho, ele vai te revelar por profecias, né? Então, ele vai te revelar tudo o que você precisa pela palavra, né? Igualmente aqui nos devocionais a gente tem testemunho constante de pessoas que chegam e dizem como eu precisava ouvir essa mensagem hoje. A gente não tem nem noção, a gente lança uma palavra, mas ela vai atingir o coração que está preparado. Alguma das frases, das mensagens que a gente diz, toca as pessoas de uma forma diferente, né? Porque é o acesso, é o coração que Deus já preparou para receber essa semente. Então, por isso que a gente pede, sempre compartilha, né, a mensagem, porque vai gerar uma transformação. Alguém precisa ter acesso, né, a esse entendimento. Então, o importante do amigo, e isso é feito através de pessoas, tipo um amigo que está aqui e diz, nossa, essa pessoa, então ela vai lembrar, essa pessoa está precisando dessa palavra. Muitas vezes o amigo não quer dizer, mas ele disse, uau, essa palavra serve. Então você já lembrou, seja esse amigo, toca aqui nesse aviãozinho e envia, né, para essa pessoa. Então é esse amigo que realmente precisa levar a mensagem que essa pessoa precisa ouvir. É esse conselheiro, é essa orientação. E tudo isso é direcionado por Deus. Quantas das vezes a gente está num momento ali precisando e um amigo te liga, é Deus que está direcionando, né? É Deus que está enviando, porque Ele sabe das nossas necessidades e Ele usa pessoas para nos direcionar. Então, Deus, Ele age através de pessoas. Perfeito. Então, vamos ao capítulo 28, que fala realmente as instruções relativas à casa do Senhor. Casa do Senhor, nesse sentido aqui, eles estão falando de um templo natural. Então, a gente se reporta ao nosso templo de corpo, né? Que o nosso corpo é templo do Senhor. Então, quando ele fala de todos esses provimentos, toma também esse entendimento no aspecto natural, no aspecto sobre si e também no aspecto espiritual, porque aí amplia essa questão do entendimento e aí vai conseguir absorver conforme a necessidade, conforme o seu coração e a mente estejam preparadas para esse entendimento, né, para essa prática. E aqui ele fala de todas as provisões e recursos para a construção desse templo. Imagina que para a construção de uma casa eu preciso ter um orçamento, eu preciso saber quanto vai usar de ferro, eu preciso saber ter uma preparação, ter um projeto. Para o meu crescimento pessoal, eu também preciso de recurso, né? Cada uma de nós aqui, quanto já investiu em mentorias, quanto a gente já investiu, né? Para o nosso crescimento. Então, quando a gente cresce, a gente vem e transborda. Por que nós estamos aqui, cada um de nós, contribuindo com alguém? Porque nós investimos na nossa capacitação, no nosso crescimento, na nossa construção pessoal. Não é verdade? Isso. Então, ele fala relativo a isso, a recursos. E há um ditado financeiro, né, que ele diz assim, que pai rico, filho nobre e neto pobre. Então, isso ele pode ser total investido quando a gente busca o entendimento e sabedoria, né? E aqui, nos capítulos anteriores também, eu foquei um pouco mais nisso, que quando eu tive, no caso, cada um aqui de nós vem de uma condição de tempo difícil, nos tornamos mulheres fortes, porque a gente aprendeu a conquistar, aprendeu a superar. E aí a gente chega aqui numa zona que a gente pode dar uma vida fácil para o nosso filho, que a gente pode facilitar a vida dele, mas que a gente tenha esse entendimento e ensine ele a conquistar. Porque se ele receber fácil, ele vai perder. E aí o seu neto vai aprender com quem? Né? Com uma mãe ou um pai fraco? Então, pessoas fracas geram tempos difíceis. Então, que a gente aprenda a ensinar os nossos filhos a conquistar. Inclusive, no meio financeiro, os maiores milionários, e isso também pode se aplicar na sua vida, não precisa ser milionário ou ser um magnata. Tem que ensinar, por mais que eu possa dar de mão beijada, eu tenho que ensinar ele a conquistar algo. Porque senão ele vai achar tudo muito fácil, ele não vai se valorizar, e seus netos vão ter tempos difíceis. Então a gente aprende isso, né? E aí Davi
a gente vê aqui como Davi ensinou para Salomão esse princípio. Ele enfrentou muitas guerras, então muitas das guerras que a gente enfrentou, que a gente batalhou, de estar ali em faculdade, subindo em ônibus, e isso e aquilo, e muitos sacrifícios, hoje nossos filhos não precisam, porque eu, né, batalhei por isso, me sacrifiquei. Em tempos difíceis, eu me tornei essa mulher forte, e hoje proporciono um tempo fácil para ele, mas que eu ensine ele a conquistar. Então, Davi aqui, ele teve tempos de guerras, muitas batalhas. E aí Salomão já foi o rei pacífico. Não houve guerras, houve batalhas, mas não tantas quanto o pai. Então, na nossa vida hoje é assim, se eu sou uma mulher forte, é porque eu enfrentei muitas batalhas, né? Então, que a gente saiba dar esse conhecimento, esse entendimento para o filho, que foi aqui, que Davi passou por Salomão, né? Que Salomão significa pacífico. Então, o governo de Salomão durou ali 40 anos e foi muito pacífico. Por quê? O pai preparou. Então, nós somos sim herdeiras, mas nós também precisamos ser guerreiras para conquistar o que desejamos. E uma das chaves que a gente pega logo no início desse capítulo é que também Davi lutou, arrecadou muitos recursos, né? Preparou todo um templo e ele queria edificar o templo. Ele que queria ter feito essa obra. Mas o que ele foi, acima de tudo? Ele foi obediente. Foi obediente ao Senhor, porque está aqui no 3, né? Deus havia advertido ele. Tu não construirás nenhum edifício em homenagem a Yahvé, meu nome, porque és homem de guerra, e em tua violência derramaste muito sangue humano. Ou seja, o templo tinha que ser edificado por uma pessoa, né? Como você disse aí, que Salomão veio para ser pacífico. Era um templo onde seria guardada a Arca da Aliança, né? Onde seria edificado em nome do Senhor. Então ele falou, não, tipo, né? Você fez tudo até aqui. Agora entrega tudo, porque de todos os escolhidos, né? De todos os filhos, ele escolheu Salomão, né? Que era para se assentar ao trono de Israel. E ele seria esse rei sábio, esse rei pacífico, né? Que reinaria aí 40 anos, que foram preparados pelo pai, e a ele seria dada essa função de edificar o templo. Então, a obediência também, que a gente sabe, porque muitas das vezes, trazendo para nós, né, a gente é essa mãe leoa, guerreira, que luta, que busca, que faz, e muitas das vezes a gente quer fazer além do que é para nós fazermos. Tem que deixar uma parte para eles buscarem, né, ter o mérito também. Então, exatamente. Isso é sabedoria. É ter a sabedoria de ouvir ao Pai e de saber até onde é para nós irmos, até onde que para a preparação, né, que a gente prepara o caminho para que eles, a partir dali, comecem a construir, a edificar a vida deles. Né? Sim. Vai citar algo, André? O Benjamin tá dormindo, príncipe. Então, para a gente inverter isso, esse ditado, porque é colocado, parece que de forma intencional, de maligno, porque assim, olha, isso é muito importante. Assim como Deus nos dá revelação, entendimento, o inimigo também sabe qual a nossa intenção. E ele vai sempre querer nos dar a informação invertida, tá? Então, como a gente recebe profecia de bênçãos dada por Deus, o inimigo também tem os seus para nos trazer aquela mensagem, para nos dizer, porque a nossa maior guerra é travada aqui na nossa mente. A gente quer fazer algo, se sente incapaz, a nossa mente, não, mas eu não vou. Não, por quê? Isso não me é possível. Então, muitas vezes é nós mesmos dizendo para nós, mas muitas das vezes, quando você está se levantando, que está fazendo mesmo, o inimigo vem e envia aqueles seus auxiliares. Ele também tem os secretários deles, né? Profetas do bem, né? E os profetas lá, os secretários do inimigo. Então, ele vai dar a mensagem totalmente invertida. Então, muito cuidado quando você recebe mensagens invertidas. Ele vai colocar o se, né? Igualmente ele fez com Jesus.
Se és filho do homem, por que não transforma essa pedra em pão? Lança-te desse monte, porque o Senhor diz que te dará a segurança. Então, ele sempre vai enviar alguém para a mensagem. Imagina que eu, por 2 vezes, eu já tive experiência assim, de pegar e dizer, opa, isso aí é secretário, está sendo usado, é do inimigo para impedir meu propósito. Imagina que vocês que conhecem sabem o quanto eu gosto de ler, quanto eu gosto de estar ali meditando. Uma certa vez chegou uma pessoa de muita confiança, que eu gosto, que poderia ali ser uma pessoa de dizer, Laís, se precisar de algo, for ali numa palestra, eu posso te ajudar e ficar com o teu filho. Então, assim, essas pessoas que a gente imagina que pode contar em um momento assim, de extrema. E aí, não. Essa pessoa veio com uma mensagem invertida para mim. Ela disse, para de estudar. Por que tu estuda tanto? Sabe? Então, muito cuidado com as mensagens invertidas. Aí eu, uau, vou fazer, inverter aí essa mensagem. Laís, estuda mais, eu acho que você está estudando é pouco, então olha a mensagem invertida. E aí eu já estava com esse projeto dos devocionais desde o ano passado, né? Já havia convidado algumas e não foi adiante e tal. E eu disse, olha que agora é a hora de eu estudar é mais. Então, quando a gente recebe uma mensagem invertida, se dedique para fazer total o oposto dela, né? Então, uma outra vez, há tempos, essa muito mais atrás, eu, sinceramente, eu não sei se vocês já tiveram, assim, a oportunidade, ou se já viram alguém totalmente possuída, sabe? Que você busca ali total ajudar. Então, você sabe que, aí nesse caso, não foi a intenção da própria pessoa, mas foi o próprio inimigo falando. Gente, foi uma experiência, assim, que eu tive, que ela é muito, é até difícil a gente colocar, porque quem tá muito nadando não entende, é muito profundo, assim, de ouvir mesmo, sabe? O próprio. Não era a pessoa ali, por isso que diz que a nossa luta, a nossa batalha não é carne e sangue, mas é muito além, muito espiritual, porque quando o inimigo usa a mentalidade das pessoas, muitas vezes a pessoa está consciente e ela lança ainda de certa forma meio que consciente ou inconsciente, como se fosse, digamos ali, um transe de bebida alcoólica, né? Tem pessoas que quando querem dizer, não, eu disse porque estava alcoolizado. Mas há situações total em que a pessoa não está em sã consciência, ela não vai lembrar do que te disse, está totalmente possuído, né? Então eu já tive essas duas assim, experiências de ir lá tentar ajudar e o inimigo lançar. Ele não te aceita porque você é isso, isso, isso. Acusar, sabe? Querer me desviar. Opa, eu tenho autoridade de filha. Porque ele vai querer distorcer que você acredite que você é, sabe? Para te diminuir sua autoridade. Eu digo, não, sabe? É muito profundo, é algo assim que quem tá no rasinho assim diz, que loucura. Mas eu digo, meu Deus. E aí depois quando eu fui analisar aquilo tudo, eu digo, o acusador é horrível, sabe? Ele vem com mensagem distorcida, ele vem para fazer você se colocar em dúvida quem eu sou. Ele diz, ei, você, ele não vai te aceitar. Eu digo, opa. Então quando eu tenho consciência, sim, eu sou imperfeita, não sou perfeita, tenho sim minhas falhas e reconheço, mas eu tenho sim autoridade. Em nome de Deus, eu sou filha amada dele e você não me engana. Então, por isso que diz, acautelais para que não te engane. Porque se eu tivesse colocado à prova, a dúvida, ser filha amada e ter autoridade de repreender naquele momento, de orar pela vida daquela pessoa, ele teria vencido. Mas ele não coloca em dúvida quem eu sou e o merecimento que eu tenho de filha amada. E eu digo, opa, se posicionar, porque ele também vai testar. A gente sabe que Deus coloca os testes na nossa vida, né? Igualmente ele colocou para Abraão, colocando aqui à luz a palavra de Deus. Então isso aconteceu ontem, acontece hoje e sempre vai acontecer. Deus é o mesmo. Então a gente tem que estar observante nas situações. Deus testou Abraão para dizer, filho, você ama mais o eu, abençoador, ou você ama mais a bênção, que é o seu filho Isaac? E Abraão foi lá e na hora Deus disse, uau, eu provei teu coração, você ama mais o abençoador. E da mesma forma a gente viu aqui nos capítulos anteriores que Satanás foi lá e provou o coração de Davi para testar ele. E ele contou, fez o censo para se enaltecer. Então a gente tem que estar cautelado. Na nossa vida vai ter teste, que é Deus colocando, mas o inimigo também ele está ao derredor. Então por isso que Salomão pediu o quê? Pai, me dê a sabedoria e me dê o discernimento para separar o bem e o mal. Então isso acontece constante na nossa vida, que a gente saiba quem são as pessoas que vêm te dar a profecia de Deus, que a gente saiba quem são aqueles
que vão ser levantados pelo inimigo para testar o teu coração, porque isso é muito real. Perfeito. E aí, voltando aqui ao texto, né? Davi entregou tudo para Salomão, que ele já tinha tudo pronto, já tinha a planta do templo, ele já tinha o como fazer, né? Porque o Senhor já tinha dado para ele, já estava tudo pronto. Só que na hora de executar, ele teve que ser obediente ao Senhor, porque o Senhor falou: não, não é você que vai edificar o meu templo, é o seu filho Salomão. E você pegando aqui no 19, no versículo 19, depois que ele passou tudo, né, depois que Davi passou todas as instruções para Salomão, ele disse, né, tudo isso me foi revelado pela mão de Yahvé, o Senhor, por escrito, e Deus me deu entendimento para executar todos os seus desígnios e projetos. Ou seja, ele me deu tudo, só não me deu a bênção de fazer, né? Mas está tudo pronto. E eu estou entregando para você. E aí ele conclui, né? Ser forte e destemido, e realiza com disposição toda a obra que está diante de ti. Nada temas, nem desanimes jamais. Porquanto, Yahvé, o Senhor Deus, meu Deus é contigo. Nunca te abandonará, nem se afastará de ti, até que seja terminada toda a obra de construção da casa de Yahvé, o templo do Senhor. E o que a gente pode pegar para a nossa vida em relação a isso aqui? Né? O Senhor, ele também nos revela. Ele também nos traz revelação. Quando a gente quando a gente passa a ter intimidade com o Pai, quando a gente passa a se relacionar com Ele, né? Quando a gente coloca Ele na posição, né, de primeiro lugar, Ele começa a nos dar revelações também. E muitas das vezes a gente teme e treme na base, né? Porque, como a Laís estava falando aí, o inimigo, ele está à nossa volta. Ele está nos rondando, ele está nos sondando, ele está colocando a sementinha, né, do mal, seja através de pessoas, seja através de situações. Então, quando ele sabe do potencial que há em cada um, ele vai arrumar de todos os meios. E se ele próprio tiver que se levantar para falar, no caso, para não fugir, né, desse posicionamento, ele usa de todos os meios, ataca a saúde, ataca as pessoas, de todos os meios, e até chega a um ponto extremo de que ele mesmo se manifesta para colocar em dúvida quem você é. Então, a gente tem que saber do nosso potencial. Ele sabe do nosso potencial até mais do que nós. Não é verdade? Por isso que a gente tem que estar em relacionamento diário. A gente tem que saber quem nós somos, pegar a nossa bênção, né, a nossa porção diária. Como a Laís disse aí, muito bem colocado. Somos filhos. E filhos não arredam o pé. Filhos não temem, porque nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos o potencial que nós temos. E por isso que nós temos que reforçar isso todos os dias. Por quê? Porque senão você cai num cis, né? Você começa a ter dúvida. E nós não podemos ter dúvida de quem nós somos. E aí no 20 aqui, esse 20 aqui, ele fica, eu queria que você que está aí nos assistindo, né, você pudesse depois ler sozinho em casa e refletir sobre isso. Porque isso aqui serve para nós diariamente. Que a gente seja forte, né, destemido, e realizar as obras do Senhor com toda a força que Ele colocar no nosso coração. Né? Nunca temer e desanimar, porque o Senhor é conosco, né? Ele nunca nos abandonará nem se afastará de nós, até que seja terminada toda a obra. Aqui toda a obra da construção do templo, na nossa vida toda a obra que Ele designar para nós, toda a obra que Ele colocar no nosso coração, toda a obra que Ele pedir para que nós façamos. Que a gente não tenha medo, que a gente seja forte, corajoso o tempo todo. Que a gente saiba que mesmo nos momentos em que nós desanimemos, que esteja sendo difícil, que às vezes a gente acha que não vai suportar, que quando a gente não pode, o Senhor pode pela gente. Por isso que a gente não pode se afastar, por isso que a gente tem que estar firme na palavra
e no relacionamento diário com o Senhor, sem pestanejar. Então, E aqui ele repete muitas vezes, esforça-te, ó, no versículo 19, esforça-te ser valente e age. Importante. Esforça-te ser valente e age. Lá no versículo do 2, do 29 também ele diz, esforça-te e ser diligente na obra, porque é para o Senhor nosso Deus. Então, assim, aqui a obra ela é muito grande. A obra é grande porque é para Deus. E Deus, gente, Deus é muito grande. Deus é muito grande. Então a gente tem que ter esse pensamento, amplia sua visão para algo imenso. Eu vou fazer algo para Deus. Deus é muito grande. Eu tenho que fazer com toda excelência. Eu tenho que fazer o melhor que eu posso. É com muita grandeza, é com muita nobreza, porque tudo que eu faço é para Deus. Não pensa que você está fazendo aqui para o outro e Deus diz, serve o outro como se fosse para mim, né? E aí a gente usa o princípio da ordem. Primeiro, a gente tem que investir na obra. Eu, como templo, eu tenho que crescer em sabedoria, eu cresço em estatura, né? Entendimento, sabedoria. É preciso esse crescimento. E como que é esse crescimento, essa obra pessoal? Cursos, capacitação, buscar realmente investir em relacionamento, porque nós somos a média das pessoas que convivemos, né? Então a gente tem que buscar capacitação aqui no devocional. Estamos capacitando a nossa base espiritual, a palavra de Deus. Busca essa capacitação no entendimento, a sabedoria. Então a base para me capacitar é espiritual. Aqui nesse Mover a gente tem no MI as mentorias de finanças, capacitação. Agora esse mês a gente tem na área de saúde e emagrecimento, porque quando eu estou com o corpo, eu sei o que colocar no meu tempo, que eu vou investir os alimentos certos, certamente eu vou ter mais energia para acordar cedo. Tudo isso, muitas das pessoas não conseguem porque diz, é muito cedo, está desanimada, ou ali com uma preguiça. Muitas vezes é o alimento que você está ingerindo, então precisa conhecimento na área de saúde. Precisa você ter essa orientação, né? Seja finanças, em todas as áreas você deve se capacitar. Agora a base, minha irmã, o pilar espiritual, porque aqui ele te revela tudo. Relacionamento, finanças, saúde. O livro de Levítico ensina, Deus se preocupa com a nossa questão higiene pessoal, tudo. Então essa base, aqui essa capacitação espiritual, ela é primordial. Primeiro, o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas. Uma, uma coisa que eu também me chama a atenção, né? Sou fã de Davi, mas eu sou fã número 1. Então, ele aqui, ele tá passando o bastão, né? Para o Sim. Salomão. E que a gente, como mãe, eu vejo aqui no versículo 9, ele bota assim, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Serve com um coração perfeito, com uma alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha o coração de todos os corações. Todas as afirmações do pensamento. Tu buscas ser achado. Porém, será, né? tá falando. Então, que a como Tá falhando. tá me ouvindo? A conexão tá falhando, amada. Não sei. Que a gente, como mães, a gente saiba passar o bastão para nossos filhos. Não é isso? Que a gente viva, que a gente sirva, que a gente seja a pessoa, não é? Segundo o coração de Deus. Que a gente seja, porque se a gente for, na hora que a gente for passar o bastão para nossos filhos, a gente vai dizer, sabes o que Deus fez por mim? Né? Tu conhece Isso é precioso. Deus que eu sirvo. Tu conhece, tu sabe a história que me trouxe até aqui. E a gente, trazendo bem assim, uma palavra bem chula mesmo para nossa realidade, né? A gente se lascou todinha hoje, tá te entregando isso. E Davi não foi diferente, né, Andréia? Porque, assim, o que foi a história de Davi? Salomão é filho de Betseba, daquela mulher do qual Davi cometeu o seu maior pecado, um erro. Então, assim, aqui a gente aprende que Salomão, ele poderia ter
muita mágoa do pai dele, julgar a mãe pelo erro. Então, assim, a gente aprende que Salomão, ele era um homem realmente de muito entendimento e sabedoria. Ele não julgou, ele honrou o pai e a mãe dele, independente dos erros. Isso é a sabedoria. E aqui a gente coloca essa mensagem, que você, como filho, honre seu pai e sua mãe, porque Deus colocou eles por um propósito. Aqui eu já relatei muitas vezes. Eu tinha muita mágoa do meu pai e da minha mãe. Quando eles se separaram, eu não fiquei nem com um nem com o outro. Porque pela mágoa, com 8 anos de idade, eu já expressei total insatisfação com os dois. Eu disse, eu não fico nem com meu pai nem com a minha mãe, sabe? E ali, tudo isso me permitiu um grande aprendizado. Um grande aprendizado. Eu aprendi que não é o que eu quero para o meu filho. Mesmo no erro deles, eles me ensinaram. Hoje eu tenho esse entendimento. Na época eu não tinha. Hoje eu tenho esse entendimento. Jamais eu quero isso, vou cometer isso para a vida do meu filho. Me proporcionou muito aprendizado. Morava um tempo numa cidade com uma tia, no outro tempo eu estava com... Isso ampliou muito a minha visão. Até o mal cooperou para o bem, sabe? Então isso ampliou minha visão. Hora de estar numa cidade, hora de estar em outro lugar, hora de ter que fazer outras amizades. Então isso me proporcionou uma facilidade. E olha como isso amplia, né? Hoje aqui a gente está nesse mover, nós temos assim uma amizade que é em vários lugares do mundo, porque assim... Pessoas que muitas vezes são travadas, nasce e cresce naquele mesmo local, ele não consegue, ele tem uma trava em transformação, em mudança. Então, toda essa mudança, por mais que fosse mal, estava me gerando um grande aprendizado, né? Sim. Então, assim, isso, até o mal sempre vai cooperar por bem, sabe? Você crê nessa palavra? Porque ela é muito válida. Eu estava vivendo um mal, uma dor da rejeição tremenda, mas ela me proporcionou crescer, buscando sempre entendimento. Hoje já perdoei meus pais, né? Então, até nisso, me levou um acesso mais profundo com Deus, porque eu sempre confiava em Deus. Eu sabia que meus pais haviam me abandonado, mas Deus estava comigo. Mas eu tinha um bloqueio forte no amor. Por quê? Eu tinha um bloqueio desse amor com meu pai e com minha mãe. Então, Deus me proporcionou, por isso que eu falo muito, esse princípio da ordem. Sempre fui de muita fé. Sempre Deus esteve ali na minha presença. Eu sabia que Ele estava cuidando de mim em todos os detalhes. Mas e o amor? Então, quando eu desbloqueei o perdão para o meu pai, até a presença de Deus ficou mais intensa na minha vida. Então, amor, fé e obediência. Então, destrava total. Mas e essas lições foi o que me deu ensino e é o que eu repasso hoje. Porque eu vivi na prática isso, sabe? Então, seja uma mulher de fé, mas primeiro você coloque o amor. E Deus fala lá em 1 Coríntios, agora, pois, restam a fé, o amor e a esperança. Dos três, qual é o maior? O amor. Então, muitas vezes a pessoa está lá e só de fé. Eu já fui essa pessoa só de fé, de fé. Mas o primeiro é o amor. E aí, quando eu coloquei isso em ordem, uau, que revelação. Sabe? Porque foi na prática que eu fui vivendo, construindo. Então, aqui, Salomão, na vida dele, ele poderia ter ficado com essa mágoa, com esse ressentimento do pai, por ter feito o que fez com o marido lá da mãe dele, da Batseba, porque ele conhece a história é exposta, né? Sim. A história é um livro aberto, é a verdade. Deus, ele é Deus de verdade. Mesmo que doa, a verdade é o que tem que prevalecer. Então, Salomão conheceu toda essa história, mas ele não julgou o pai, não julgou a mãe. Ele sempre se manteve sábio e inteligente. Vale ressaltar. E aí fala... Davi também se paralisar, porque ele errou bastante. Ele poderia dizer, eu já errei tanto que eu vou parar por aqui, porque tá feio, né? Vamos parar que tá feio. Mas não, fazendo. Ele não estava fazendo a função dele, não era agradar as pessoas, né? É tanto que ele era amado por Deus pela sinceridade do coração dele. Ele fazia, ele se arrependia de todo o coração e seguia, e não deixava, não abandonou o chamado dele pelos erros dele. E Deus é justo, né? Deus não tem o inocente como culpado e não tem o culpado como inocente. Ele é o mesmo hoje, ontem e vai ser sempre. Lá em Apocalipse a gente vê a ira do Senhor. Ele derrama o seu cálice. E hoje, nos dias atuais, ele continua sendo justo juiz. Então, toda ação vai ter uma reação. Davi cometeu o adultério com Batseba. O primeiro filho, a gente sabe a história, né? Ele morreu. Então, foi um fruto ali que não prosperou. Porém, eles se restabeleceram, consumaram ali a união e foi abençoado. Porque Davi reconhecia. Ele ia lá aos pés do Senhor e se humilhava.
E aí Deus joga aquilo no mar do esquecimento e você tem a oportunidade de fazer uma nova história. Então, ele não fica se autocondenando, Deus não nos condena, ele nos perdoa. Por isso que a gente declara, eu sou livre. Ele nos dá essa liberdade de continuar e fazer. Então, Davi aprendeu com essa lição e não o cometeu mais. E muitas vezes a condenação está aqui, ó, a autocondenação. Porque Deus, se você vai aos pés dele e lança, ele já perdoa. E aí, esse segundo filho foi um próspero e abençoado. Então, aqui a gente aprende, né, que a nossa origem, ela não determina o nosso futuro, seja de sucesso ou seja de fracasso. Eu quero mudar minha história hoje. A partir dessa decisão você constrói. Chega-se aos pés do Senhor. Eu me arrependo, eu fiz isso, confessa tudo. Porque todos nós temos aquele oculto. Aquela coisa que você diz, eu poderia não ter feito isso, mas na sua imaturidade, na sua inexperiência, você julgou o irmão, você condenou. Só Deus é o justo juiz, ele pode condenar. Muitas vezes a gente cita aqui alguns relatos da nossa própria vida, mas é para edificação, é para aprendizado. Muitas vezes a gente avalia uma situação do outro para a gente tomar como aprendizado. Aqui nós estamos avaliando a vida de Davi, vida de Samuel, vida de cada um deles para tomar lição, né? Para tomar aprendizado. Então hoje, realmente, essa é uma mensagem forte. O teu passado não determina o teu futuro, nem de sucesso e nem de fracasso. Imagina que tem pessoas, filhos, que têm aí heranças, que os pais são bem-sucedidos, e ele pode ser levado ao fracasso. E assim, como tem pessoas que têm os pais com uma história de fracasso, e se tornam um sucesso. Então, realmente, o passado não determina o futuro, é a sua decisão hoje, que determina qual é a parte, qual é o capítulo que você vai escrever a partir de agora. Perfeito. Salomão optou. Ter que deixar vocês por causa do horário, mas eu queria só acrescentar mais uma coisa nesse capítulo aqui, que foi falado, e eu queria só reforçar. Como que o filho, ele reconhece Deus? Como que ele vai ser obediente a Deus? Como que ele vai colocar a Deus sobre todas as coisas? É através do exemplo do pai. O pai, ele teve seus erros, né? Igual a Laís colocou muito bem aí, que Salomão poderia ter sido um filho revoltado por causa das coisas do pai e tal, mas a gente pode ter a certeza no nosso coração de que nada disso aconteceu porque ele via o amor e a obediência que o pai dele tinha com Deus. Porque ele se mostrou, e como ele é reconhecido até hoje, apesar de seus erros, Davi é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então, eu acho que esse é o ponto mais forte dele, e foi o ponto que Salomão aprendeu na íntegra, né? Que ele deveria ser como o pai dele, né? Então, quando você lê o 9 aí, né? Meu amado filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma. Então, eu acho que essa lição, não apenas falada, mas vivida, né? Mostrada na vivência de Davi, foi o que ficou de maior lição para o filho dele. E é verdade. Isso, que a gente saiba demonstrar para os nossos filhos, não com palavras, mas com atitudes, mostrando que realmente somos pessoas, somos mulheres, segundo o coração de Deus. Com certeza nós teremos, nós criaremos, né, nações que vão amar, vão respeitar e vão ser obedientes ao Pai. Assim, amém. Assim seja, né? Isso que a gente está construindo esse tempo. Vance, gratidão, um excelente trabalho, tá, minha amada? Fiquem com Deus, até a próxima. Excelente dia. Vamos concluir aqui o nosso capítulo 29, né, Déia? É interessante que nesse versículo 9, que você leu, ele diz assim: conhece tudo o que está no coração e entende toda a intenção do pensamento dos homens. Se o buscares, o achará, mas se o abandonares, ele te rejeitará. Então, Salomão, aqui Deus dá total, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, né? Então, ele diz constante, busca conhecer a intenção do pensamento, né? Quando você colocou aquela reflexão. Qual é a intenção? É de bajular ou é de retribuir? Isso é importante porque as pessoas, pelas ações,
nós, pelas nossas ações e pelo que falamos, a gente dá a entender qual é a intenção, né, Dé? Então, se a gente estiver observando, Deus vai nos dar esse entendimento e essa revelação que a gente precisa, É não é verdade? verdade. Então, aqui a gente conclui, né, o capítulo 28 e começa aqui ao 29, que é referente às ofertas para o templo, né? As ofertas que a gente recebe para a construção do nosso templo, para a construção de uma obra. Imagina quando você vai ali casar e construir ali o seu lar, né? Pessoas vão te presentear, pessoas querem contribuir. Eu vou, né? Pessoas que te amam, elas chegam ali e vão, né, contribuir com essa construção. Então aqui Davi foi o primeiro a dar esse, é um dízimo, né? Ele disse: eu vou dispor aqui do que eu tenho para essa construção. E aí, isso a gente falando da obra para o Senhor. A obra para o Senhor ela é muito grande, então ela exige uma doação. Cada um de nós aqui, a gente se dispõe doando o nosso melhor, o nosso tempo, que é algo precioso, né? Igualmente, Ivan acabou de... A Andréia aqui com o Benjamin aqui no colo. Cada uma de nós temos nossos deveres ali, mas a gente vem e coloca com o nosso melhor. Então, é o tempo que eu tinha agora é esse, agora eu tenho que ir ali para o trabalho, porque tem horário, sim, a cumprir, porque a gente tem compromisso, mas o que a gente pode dar, o que a gente está servindo é o nosso melhor, o nosso todo naquele momento, sabe? Então, Davi foi o primeiro a entregar. Ele diz: está aqui. E aí ele fala para o seu filho, né? Este meu filho Salomão é um jovem sem experiência. Contudo, o Senhor o escolheu de todos os meus filhos, porque é sábio e inteligente. Então, olha, tem diferença. Inteligente para sabedoria. Então, Salomão era inteligente e sábio, né? Novamente eu repito aquela mensagem. É importante você ter o conhecimento, vários diplomas, buscar outros livros, porque isso vai ampliar a tua mente, vai abrir a intelectualidade, a inteligência, né? Nesse sentido horizontal. Mas a horizontal é a sabedoria de Deus. Então, o conhecimento, eu ser inteligente, é eu saber o que deve ser feito. É eu saber. Igualmente, aquela pessoa que você vai ler algo e ela diz: eu já sei, mas não faz, não pratica. Então, ela está só no campo da inteligência. Porque a sabedoria é eu saber e eu fazer. Então, aqui você chega e toma essa porção diária. A gente já deu tanta lição que a gente poderia fechar aqui e seria uma boa porção para o dia. Mas a gente quer concluir aqui ainda mais. E a gente quer entregar mais. Deus sempre quer nos dar mais e mais e mais. Uma porção abundante, transbordante. E aí ele fala. Então, realmente é isso. A gente acessar a inteligência, mas fazer. Então, por isso que a gente traz isso. É para a prática. E aí, igualmente, quando a gente fala para a construção do templo e quando a gente fala para nós mesmas, para a nossa construção pessoal. Vai haver pessoas que vêm doar. Nós estamos doando aqui nosso tempo, nosso entendimento. Estudamos para estar transbordando aqui. A gente está fazendo uma doação. Está retribuindo tudo que Deus nos dá. Sabe? Isso é generosidade. Davi era um homem extremamente, um exemplo de generosidade. E a partir dessa ação dele, muitos outros chefes e líderes das casas se manifestaram para também doar para a obra do Senhor. Verdade. Então, hoje eu te convido, que tal fazer uma boa ação hoje? É hoje. Essa é a porção do dia, né? Que tal fazer essa boa ação hoje? Nós estamos aqui colocando uma boa ação. E ela é liberal e voluntária. Ela não é sob pressão. Ela é voluntária e livre, né? Muito liberal. Muitas vezes é você levantar, ceder seu lugar naquele banco, num ônibus lotado, você levanta e ceder com uma pessoa, né, de mais idade, uma mãe que está com criancinha. Tudo isso é generosidade, não é só bem material, é atitude, né? Não se trata só de material. Então, a gente tem que ter essa consciência. Onde, quando se fala em ofertar, eu vou dar de material mesmo. E ignora que muitas vezes a gente está oferecendo coisas que o dinheiro não vai. E o dinheiro que não tem valor comparado com o dinheiro, né? Eu vejo muito isso. O quanto que eu ofereço. Eu tenho restrições, Laís, de doar financeiramente. Eu tenho restrições, eu tenho mesmo, e deve ser bloqueio. Porque, assim... Porque a gente vê mau uso, né, desses recursos, né? Eu, do nada,
oferta, assim, que depois eu fico pensando, será que era de Deus mesmo eu ter feito aquilo? Assim, que eu mesmo me surpreendo, tá entendendo? Mas na maioria das vezes eu fico assim, eu vou estar contribuindo para a pessoa não buscar, eu vou estar contribuindo para a pessoa não, sabe assim, eu vou estar contribuindo. Eu conheço também, muito próximo, uma pessoa que tem, né? Aí eu Tá fico, falhando. é, aí eu fico pensando que eu estou contribuindo para a pessoa continuar numa zona de conforto que não é confortável. Mas aí eu fico vendo também o quanto eu faço. E aí eu fico vendo assim, coisas que eu faço, contribuo, que não deveria, porque eu estou jogando pérolas a porcos, eu entendo. E coisas que eu faço que eu digo assim, eu tenho certeza que Deus está se alegrando disso. Sabe assim, que às vezes eu tô... E nem estou dando conta do que eu estou fazendo. E aí quando eu vou me fazer Enfim. minhas reflexões, eu vejo. Eu digo assim, eu tenho certeza que eu fiz tão, foi tão, sabe assim, sem intenção nenhuma de nada. E depois o Senhor fala no meu coração que eu fiz. Então, eu alegrei o coração dele. Porque Sim. ele para dizer assim, não, você está no caminho, você fez isso, está fazendo assim. Importante, né, a gente ter isso, como eu retribuo para Deus, e a gente deve ter um coração em paz, né, fazer isso. Eu conheço uma pessoa que tem o mesmo receio, mas está sempre disposta a ajudar. Então, quando precisa de algo, né, na nossa congregação, não, eu não vou dar o dinheiro, mas o que que precisa? E ele vai lá e despeja lá, igualmente a escolinha, né, a sala lá dos meninos da escolinha, revestimento de cerâmica, o material todo necessário. E aí a pessoa deu e viu lá e tá vendo o resultado lá. Por quê? Tem que ser de coração, para você sentir o seu coração em paz. Se você não gosta de dar o recurso financeiro, venha com a provisão para fazer aquela obra, né? Então, isso falando de templo material, né? Então, essa pessoa se sente totalmente em paz e é muito generosa. O que a gente tem que doar é algo liberal, é voluntário, mas que o nosso coração fique em paz. Não que a gente coloque assim, de fazer e depois ficar, será? E tal. Porque aí você termina que prejudica o próprio altar, né? Nossa, De colocar aquilo em dúvida. Então, assim, cada um tem a sua maneira. Se você se sente bem em colocar o próprio recurso, coloca. Mas aí, se você fica naquela, o que vão fazer com esse recurso? Chega lá e pergunta, está precisando da toalha para essa mesa? Está precisando da cerâmica? Está precisando da reforma do banheiro? Posso dar aqui um saco, 2 de cimento? Enfim, mas que o seu coração fique em paz, né? Porque é liberal e voluntário. Então, Deus quer de todo coração, isso é importante. A oferta, ela deve ser de coração, né? Que o coração fique em paz. E cada um, o Espírito Santo revela de uma forma, cada um deve agir, né, conforme sinta essa paz. Isso é muito importante. E aí, e essa oferta, ela é por amor e generosidade. E há uma diferença, né, do dízimo, que é aquela parte mesmo que você já contribui, e a oferta, ela é algo de tipo dizer assim, é porque eu quero retribuir mesmo, sabe? É porque eu, por amor mesmo. Então, é a oferta que a gente está doando nosso tempo, né? Poderia estar ali na empresa, poderia estar fazendo, porque eu abdiquei disso. Eu digo, eu tenho esse compromisso e eu vou cumprir, independente dos obstáculos que eu tiver que transpor aqui. Eu quero cumprir isso. Porque é por amor, sabe? É uma oferta total de doação. Cada uma de nós aqui. Essa oferta de coração, a gente está dando é porque a gente retribui com todo o amor. E aí Salomão fala, né? Davi fala a ele, filho, eu já dispus tudo. Ainda do que me falta. Preparei e dispus tudo que é necessário para essa casa. Então, mesmo da minha insuficiência dispus, ó. No versículo 3, Davi confessa. Mesmo da minha insuficiência eu dispus prata para os gastos da casa do meu Deus. Nós somos tudo que a gente faz aqui, doando com amor, com generosidade, tudo isso é tão pouco do que ele merece, porque ele é muito grande. E aí Davi reconhece, olha como ele é segundo o coração de Deus. É tão pouco, mas eu estou fazendo. Mesmo da minha insuficiência, eu estou dispondo. Nós não entendemos tudo da Bíblia e tal, aquela, né? Mas a gente está colocando que a gente, na nossa insuficiência, até onde a gente pode alcançar, a gente vem estar dispondo. Então, para a construção de quê? Do outro templo, do templo do irmão, porque aqui a gente não está falando de templo de construção física, mas a gente está falando da sua vida, do nosso crescimento espiritual, porque a gente cresce juntos, desenvolvimento espiritualmente. Então aqui a gente cresce junto, está construindo esse templo, né? Edificando.
ficar sólido, forte. E aí ele fala do projeto, né? De toda a prata. Então ele diz, termine segundo o que se requeira e de acordo com o seu projeto. E aí eu te pergunto hoje, você tem um projeto de vida? Cada um de nós, quando chega ali no início do ano, a gente tem todo aquele projeto que quer realizar, para onde vai viajar, a gente determina um projeto. Assim, quando a gente começou, nós fizemos um projeto de vida, um plano de ação. Cada um que esteve dispôs, né, ali na mentoria, a gente foi trabalhar esse plano. Pronto, agora você tem esse projeto. Vamos trabalhar nele e estamos trabalhando. Nós estamos no 5º mês hoje e a gente está trabalhando todo dia, 1% aqui na área espiritual, e a gente sempre orienta. Cuida da vida espiritual, cuida da tua saúde, cuida da tua vida financeira, cuida da tua vida como mãe, da tua vida como esposa, dos teus relacionamentos. Todo dia a gente tem que colocar aquela porção necessária em cada área da vida. E aí sim esse projeto vai ser bem sucedido, né, Dorém? Verdade. Então é isso, para finalizar, meu bebê acordou, tá até me chamando ali. O informe está dado. O informe está dado, só depende de cada um, está aqui na sua mão. O versículo 20 fala assim: então Davi disse a todo o povo, bendizei a Deus, o Senhor vosso Deus, e todo o povo bendiz a Deus, Deus de seus pais, e prostrarão e adorarão ao Senhor. Também bendizem ao rei Davi e bendizeram a Davi e ofereceram sacrifícios a Deus. É da honra a quem tem honra, né? Davi, a gente sabe a relevância dele, os exemplos. Até hoje a estrela de Israel é a estrela de Davi, para honrar essa grande reverência, né, de ensinamento. Então, é tudo isso. E o final ele diz, no versículo 30, porque Davi fez o que era agradável ao Senhor, e em nada transgrediu, e em tudo que for ordenado durante todos os seus dias de sua vida. Então, aqui ele reconhece que Davi não transgrediu. Por quê? E a gente conhece os pecados de Davi. Porque ele voltava e se arrependia e escreveu uma nova história. Então, que nós sejamos assim. Vamos escrever a nossa história. Declare hoje, eu sou livre, amada, perdoada, para escrever o meu nome no livro da vida. Amém, Ilá. Amém. Um excelente dia, meu filho aqui acordou. Gratidão a cada um, permaneça na presença do Senhor. Amém? Amém. Grata, Déia.